Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast do Nosso Legado, esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas. Conforme a nossa jornada vai caminhando, nós vamos conhecendo cada vez mais pessoas e a nossa história, que já faz 79 anos nessa estrada, fazendo muita coisa bacana e muitos amigos. Hoje a gente vai estar aqui com Pedro Minini, que é o nosso gestor comercial, nosso gerente de vendas de veículos novos, seminovos, vendas diretas, lá em Colatina. Colatina é a terra aonde que a nossa Águia Branca ela cria sua primeira garagem, né? Então é um lugar que temos muito carinho pela região lá e Pedro está lá nos representando hoje. Tudo bom, Pedro? Como tá? Tudo jóia. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para todo mundo, né? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Como a gente falou antes até da live, tenho pouco tempo de grupo, né? E, assim, para mim é uma honra participar do projeto, né? Até comentei com você, o Ronaldo, que antes era de Colatina, que hoje está em Brasília, que me apresentou o podcast. E desde que ele me apresentou, eu vi vários, né? Eu acho que é a ferramenta que aproxima a gente da nossa liderança, né? Tive a oportunidade de conhecer mais minha própria liderança e vocês também, né? O Uhum. Rig, conhecer a história da empresa. E isso foi muito legal para mim. Queria agradecer também, principalmente o Daniel e o Passon, que foram as pessoas que abriram a porta da empresa para mim. Ah, que legal. Legal, Pedro. Assim, você sabe que essa história que você está comentando, né? Vira e mexe, eu escuto as pessoas falar, rapaz, que legal, eu escutei o podcast de fulano, de ciclano, né? E assim, é bem legal que você vê assim, tem uma certa similaridade na conversa das pessoas, né? Pessoas muito dedicadas ao trabalho, que começam muito cedo a trabalhar. Daqui a pouco eu vou conhecer a sua história, né? Mas Sim, é muito legal isso, né? E eu falo que são histórias que valem a pena ser ouvidas, compartilhadas, né? Porque são histórias que motivam a gente a contagia, né? Contagia. agir, né? Então, às vezes a situação não é muito fácil, mas a gente vê tanta história de pessoas que deram certo, que foram à frente, né? Temos histórias de pessoas que já foi plantador de grama, sabe? Que Gari, legal. sabe, ajudante de pedreiro, e que hoje são gestores nossos, né? Tem gestores até bastante em nível alto, né? Dentro do nosso organograma, que tem uma história assim muito bonita, de muito trabalho, né? Muito legal. A pessoa deixou para estudar mais tarde, tá bem legal. Mas Pedro, Bacana. dá uma historiada assim para a gente entender o que é a Curumá de Colatina, meu tamanho dessa operação, o que é a sua rotina um pouquinho, para as pessoas entenderem um pouquinho essa região aí. Então, Colatina é uma área que tem muito agro, né, envolvido, né? Que a gente tem muitas commodities, como café, mamão, pimenta, né? Então, a gente tem é uma área que é muito popularizada por essas pessoas. Aqui a gente toma conta de mais ou menos 15 municípios, né? Entre eles Águia Branca, Pancas, Baixo Guandu, São Gabriel. Então, assim, é uma região que a gente explora muito aí os produtores rurais, né? A venda hoje aqui de veículos em torno aí de 50, hoje, né? Falando de hoje, atualmente, esse ano, o share aí roda em torno de 50% venda direta, 50% no varejo, né? Então, Uhum. assim, é uma loja espetacular, tá, Tint? Que a gente vê, desde que eu entrei aqui, que tem pouco tempo, eu me surpreendi muito com a equipe aqui, que é uma equipe que o relacionamento aqui agrega muito, entendeu? Tanto internamente quanto com os clientes, né? A gente vê que as pessoas aqui dentro da empresa são muito unidas, né? Os departamentos se falam muito bem, né? A gente vê até os próprios consultores de venda, consultores de pós-venda, mecânicos, todo mundo é muito legal a cultura aqui da empresa, né? Me surpreendeu muito quando eu entrei. É, então, assim, Colatina é uma cidade hoje que está crescendo muito, né? Na questão aí do agro e com café no preço que atual tá ajudando bastante, né? A gente tem aí feiras exponencialmente muito grandes, como o Coabriel, né?
que a gente até vai Uhum. participar, né, esse ano. Então, assim, é uma oportunidade, né, que a gente tem aqui de crescimento muito grande. Um dos desafios aqui que a gente encontra é agregar a cadeia de valores nas vendas e também a logística de Colatina, que é bem difícil, né? A Uhum. Tem gente uma vê cidade aqui do que... interior, né, Pedro? Então, a Tá, gente vê... você Pode comentou que, falar. assim, só para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho, o primeiro município que você fala é Águia Branca, né? Águia Branca é o nome É, do município aonde que originou, né, que deu origem, o nome, né, Águia Branca, né, à empresa de ônibus, né, que foi do grupo exatamente. que nos dá nome aí, né, que é um município aí do interior, aí perto de Colatina, tá? Isso daí. E Colatina também é uma região muito agrícola, mas a Isso. gente também trabalha numa região muito agrícola, lá no Goiás, né, na região de Jataí, Uruaçu, né, Mineiros, São Miguel do Araguaia, né, toda aquela região lá. São situações muito diferentes, né? Lá a gente tem aquelas grandes planícies que a gente consegue usar aquelas máquinas colheitadeiras, plantadeiras grandes. E o Espírito Santo ele é um ótimo produtor, mas a gente não tem essas planícies, né, para a gente poder fazer. É, Então é principalmente muito aqui em trabalho Colatina. manual, né? Muito É. pequenos produtores, né? Muitos pequenos produtores, né? E que estamos vivendo uma época boa, né? Que o preço do café está bom. Então o Espírito Santo é um dos grandes produtores do café, né? Há alguns anos atrás, o Espírito Santo já foi o maior produtor do Brasil, depois caiu, perdeu essa posição para outros estados, mas é um dos grandes produtores de café, É o né? segundo maior do Brasil, né? Hoje, né? Hoje, né? É. E pimenta do reino, mamão, né? Isso. Cacau. Cacau, inhame, parece que também está sempre é um dos top 3 aí, sempre brigando com isso, né? E é um estado assim muito que fala-se muito pouco da nossa agricultura, né? Verdade. É. Então, assim, mas é uma terra de pessoas muito trabalhadeiras, né? Pessoa muito dedicada aí. Sim, verdade. Que legal. Mas, Pedro, né, você comentou muito das pessoas que estão aí, que você foi bem recebido, que as pessoas muito engajadas, né? O que que você acha que faz essa ligação das pessoas, né? Que faz essas pessoas estarem, essa paixão por trabalhar? O que que você acha que liga essas pessoas para ter essa paixão para trabalhar com a gente? Eu acho que aqui falando da loja, né, de Colatina, as pessoas elas são muito unidas, assim, pelo que eu vejo, são pessoas até de tempo de casa, né? Uhum, E eu acho que a política, a cultura que o grupo também impõe, que a Toyota impõe, ela move isso, entendeu? Ela estrutura isso para a empresa ser uma só, né? uhum, Porque quando tem muita gente que fala de vendas e pós-venda e fala separado. Então, o programa até das LTs, né, de melhoria contínua, isso aí ajuda muito e une a gente, né? Entendeu? Da gente fazer reuniões mensais, né, juntos e trabalhar junto, acompanhar o uhum, time junto e até cobrar, fazer cobranças, né, mensais. Assim, e é legal que até eles mesmos se ajudam na cobrança, entendeu? uhum, uhum, Vai no colega, pergunta como é que tá o mês. Então é uma coisa que eu vi aqui diferente, que eu achei bem legal, entendeu? Que me É deu uma legal. virada de chave muito boa. É. Eu te perguntei isso para provocar mesmo, né? Assim, dessa importância dessa integração, né? Das pessoas estarem juntas com o mesmo objetivo, né? Então não existe esse negócio de separação que é a administração, que é a caixa, que é o Exatamente. lavador, que é o vendedor, que é o gerente, que é o que for, né? Eu acho que nós todos estamos aí para atender o cliente no que Em prol de um precisar, objetivo. né? Mesmo objetivo. E isso faz esse ambiente que você está vendo aí, né? Isso aí. Colatina tem sido uma operação muito boa para a gente é bastante satisfeito com os resultados aí, tenho certeza que você vai dar um bom andamento aí, essa operação aí. Com certeza, com certeza. A equipe aqui é muito boa, muito engajada. Como eu falei aqui, ele tem os desafios, né? Que é Uhum, trabalhar a cadeia de valores, mas que a gente está conseguindo desenvolver muito bem, uhum. com a ajuda da equipe sempre, né? Só para quem não sabe, o cadeia de valor, né, a Toyota está falando muito disso agora porque ela quer atender o cliente por mais tempo, né? Então, hoje os veículos Toyota têm 10 anos de garantia, né? Então, ele quer continuar com o cliente durante 10 anos, fazendo revisão,
né? Vendendo peça, dando a assistência que ele precisa para ele ter o Toyota dele bem mantido, né? E a gente se relacionando com o cliente, que é o nosso papel, né? Então, por isso que está essa conversa de cadeia de valor, eventualmente trocando o carro usado dele, pegando um carro novo, tá? Então, a gente vai trabalhando nessa construção, né, Pedro? Dessa cadeia de Sim. valores aí, nós estamos muito focados nisso, né? Sim. É a retenção, né? É. Realmente quando a gente conseguir reter os clientes que fazem parte da nossa família Toyota, né? E da nossa família Águia Branca, né? Isso aí. Mas, Pedrão, já contamos um bocado da nossa história de Colatina e tal. Queria conhecer um pouquinho de você, tá? Dá uma historiada pra gente, né? Um pouquinho da sua história, né? Onde que você nasceu, o que que você estudou, como é que você chegou até aqui, um pouco da sua jornada profissional aí, pra gente poder compartilhar essa história aqui. Então, Tinti, eu sou uma pessoa nova, né? Sou novo, tenho 24 anos hoje, né? É, eu sempre gostei de trabalhar, então sempre pedia para o meu avô me levar para o trabalho. Meu avô era representante, isso com 14 anos eu já participava do trabalho com ele, carregava caminhão junto com ele. Assim, enquanto ele estava na administrativa, eu estava ajudando o pessoal lá a carregar caminhão. E aí no Uhum. final do dia ele me dava um trocado. Isso para Uhum. mim. E botava o é, que no caminhão? Carregava o quê? Deu uma travada aqui. Deu uma Deu uma travada. travada na Você internet ajudava o seu aqui. avô a carregar o quê? Então, ele era representante de sacola de lixo, Ah, tá. entendeu? Então, fazia distribuição para vários estados. Então, quase todo dia eu ia com ele lá, estudava pela manhã, e de tarde ele me levava depois do almoço. E Então, você nasceu aí mesmo em Colatina, Pedro? não, eu nasci em Vila Velha, na verdade, né? Onde que eu moro É, hoje? você mora em Vila Velha? Então, ainda assim, tem a casa dos meus parentes aí, né? Em Taparica, né? Gaivotas ali. Aham. Então eu sempre ia com ele. Ele tinha um galpão ali no Soteco, Uhum. então eu sempre estava com Conheço ele tudo, ali. hein? Conheço tudo, hein? Já andei por esses Né? cantos todos aí já. Aí logo depois disso eu entrei num estágio, né? Foi na Vital Engenharia, né? Onde eu aprendi a lidar. É uma empresa para quem não conhece, é, em Vitória hoje, né? Mas é uma empresa de caminhão de lixo. E eu participava no setor administrativo, no almoxarifado, entendeu? E aí controlava filtro de caminhão, ajudava a fazer pedido e fazia várias outras coisas, né, que eu fui aprendendo. Sempre fui muito curioso, né? É, Também no meio disso, eu fazia alguns bicos de garçom num restaurante do pai do amigo meu, né? Uhum. De noite, geralmente eu ia, no final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, né? Depois, né, terminei a escola, né? Tive que caçar um rumo. Comecei Você engenharia. estudou o quê? O quê? Na De escola você fez o quê? formação? Aham. Não, fiz o ensino médio, me formei ali na escola UAP, né? Aham. Centro Educacional. Após isso, depois que eu finalizei a escola, eu comecei engenharia da computação, Uhum. fui para a área de tecnologia, e ao mesmo tempo ingressei no grupo Pódium como assistente administrativo, do lado aí até da nossa matriz, né? Aham. Aqui na Ingressei Renato ali, da Penha, né? isso aí, exatamente. Então, ingressei ali junto, né? Assim, sempre fui muito curioso, gente. Dentro da empresa, eu sempre busquei, além de focar no meu trabalho, desenvolver algumas coisas dentro para facilitar até o meu serviço. Eu sempre, como eu estava na área de tecnologia, eu sempre buscava ajudar no TI, que era, como ali é um centro, né? A central também ali, a matriz é da Pódio ali. Eu sempre busquei ajudar os outros setores. Aí ajudava o TI, ajudava controladoria. Então, eu sempre fui muito curioso, isso me ajudou muito. Uhum. É, Após isso, surgiu uma oportunidade no setor de planejamento dentro da empresa. Eu fui convidado para participar, né? Sou muito grato pelo Grupo Pod, que foi o grupo que abriu as portas no ramo de trabalho para mim, né? Uhum. Nesse primeiro momento. E aí, esse setor de planejamento era o da Volks, né? E eu fazia a compra dos veículos
da Volks para o estoque. Então, eu Uhum. controlava o estoque, aí consegui ingressar nessa vaga, né? Isso tudo fazendo o curso de engenharia. E aí aí estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, é, não teve jeito, né? Todo mundo teve que inovar, né? Trabalhar home office e tudo mais. A gente eu consegui até junto com o curso que eu fazia, né? Eu consegui desenvolver um robô porque na Volks você utiliza um sistema de compra muito antigo, né? E aí eu Uhum. consegui desenvolver um robô dentro desse sistema para captar carro. Então foi um diferencial na época que, assim, não tinha carro, né? A produção não tinha implemento para conseguir Uhum. produzir os veículos. E aí a gente estava no meio do lançamento do Nivus e eu conseguia captar carro, porque lá tem um sistema que se chama Vitrine, né? Que mostra todos os carros do Brasil inteiro quando algum concessionário sem querer bloqueia. E aí eu conseguia captar carro que ninguém conseguia, nem os próprios analistas da Volks, né? E aí eu deixava isso automático, Por deixava conta no do computador sisteminha que rodando. você fez, né? Oi? Por Com o conta do sistema que sistema. eu desenvolvi, entendeu? E aí foi um diferencial na época que eu consegui captar muito carro e ajudar muita empresa. Foi Uhum. muito legal, foi muito legal. Depois disso, é, a diretoria me trouxe Mas nesse tempo que você estava na pós, de administração de vendas, né? isso. Aí eu já saí da assistência de administrativo e fui para o ADM de vendas. Eu era coordenador de estoque, minha função. Uhum. Uhum. Virou para coordenador de estoque. E aí mudou algumas coisas dentro do grupo, eles juntaram, unificaram, que tem outras empresas, né? A Pódio tem a Fiat, a Jeep e a Volks. E aí a diretoria resolveu me trazer de volta para Vitória, né? E Uhum. aí me deram a oportunidade de ingressar na área além da Volks, ajudar a Jeep e fazer o setor de supervisão de faturamento. Uhum. E aí eu tomava conta tanto da supervisão de faturamento, a logística, e Uhum. ainda controlava Jeep e Volks, né? E aí tinha uma equipe aí mais ou menos, eu tinha 21 anos, Nossa. Uhum. tinha uma equipe mais ou menos de duas pessoas para faturar, só faturava Volks, e aí tinha um companheiro meu, que era o Bira, que tomava conta da Fiat, que a operação é maior da Fiat, né? Que tomava mais Uhum. conta de quatro colaboradores na supervisão de faturamento. E aí controlava o guincho, controlava algumas coisas. Só que nisso eu saí, o que acontece? Quando eu tomava conta só da Volks, eu ficava junto com o gerente de vendas lá da filial de Vila Velha, né? E lá eu consegui me desenvolver muito bem no setor comercial, por quê? Porque eu ficava trabalhando junto com o gerente de vendas. Ele sempre me deu oportunidade, me chamava para as negociações. Nisso eu já cobria gerência quando eles saíam de férias. Então, assim, isso eu consegui desenvolver muito, né? Já Uhum. vinha em Colatina para cobrir o Gilmar aqui na Prêmio de Colatina e em Linhares para cobrir o Ronaldo até. Uhum. E cobria também Vila Velha quando ele saiu, o gerente de Vila Velha saía de férias. Uhum. Isso, assim, tudo com muita curiosidade, Tinte, e ouvindo, aprendendo, Uhum. entendeu? Isso foi um fator aí determinante para mim desenvolver a função comercial que eu não tinha, né? Uhum. Vindo administrativo, né? Assim, eu dei um pouco porque eu sempre gostei do setor de comunicação, conversar com o cliente, ouvir as pessoas, né? Nisso, fui para pódio, né? Voltei para pódio, me levaram para pódio de volta. Tomei conta do setor de supervisão, de faturamento. E após isso surgiu uma vaga em Linhares para me tornar gestor de vendas, Uhum. né? Nisso eu já estava fazendo outro curso, eu tranquei a faculdade de engenharia na pandemia, comecei ciência da computação, Nossa. né? Uhum. Uhum. É um pouco diferente da engenharia, porque Engenharia, né? Uhum. eu cheguei a fazer, eu estava no quarto período já da engenharia, quando eu parei, tranquei, passei por todas as matérias chatas, quando estava chegando na parte legal, eu parei. O básico desses cursos é muito teórico, muito É chato, né? variável, é aquele trem bom mesmo. Uhum. Uhum. E aí eu entrei na ciência da computação, né? É, e aí surgiu a oportunidade. Aí eu estava fazendo a engenharia, eu fazendo a Multivix em Vitória, e aí a ciência da computação eu passei fazendo na UVV. Uhum. Aí surgiu a oportunidade para me tornar gerente de vendas da loja de Linhares.
né? Na verdade, eu não ia para ser um gestor. Eu ia para cobrir até eles acharem alguém, né? Aham. Igual eu sempre fiz. Só que o negócio andou e tal, aí eles falam, Pedro, você quer ficar? Aí, assim, eu pensei, cara, eu sou novo e tal, mas eu aceito o desafio, bora, vocês vão me desenvolvendo aí, a gente vai se ajudando. E isso eu já tinha 22 anos, né? E aí fiquei na Premium lá, desenvolvemos um trabalho excelente. Foi assim, eu acho que foi onde eu mais me desenvolvi, né? Aprendi muito, por isso que eu sou muito grato ao grupo. E fui desenvolvendo, né? Nisso eu tranquei de novo o curso, né? Tranquei de novo, É, teve que mudar de Vila Velha, né? tive que me mudar e assim, eu nunca me dei muito bem à distância. Eu sempre fiz presencial à faculdade, Uhum. né? Aí eu entrei no marketing, que hoje eu estou finalizando ainda. Mudei totalmente de área, né? É, E aí surgiu a oportunidade de eu atuar aqui na área com vocês, né? Entendeu? O Ronaldo atua nisso, né? Ronaldo e o Daniel me convidaram para uma conversa, onde eu me Uhum. apaixonei pelo grupo, pelo suporte que tem, né? E estou gostando muito. Não, legal. Rapaz, você é muito novo para uma jornada dessa, rapaz. Que legal, Pedro. É, Bacana, né? isso aí. E assim, assim, eu acho legal essas coisas. Assim, você desde muito novo lá trabalhando com seu avô lá, ajudando a carregar o caminhão, né? Toda essa jornada aí, depois você vai trabalhar na Vital. Você trabalhou na Vital em Vila Velha ou em Vitória? Em Vila Velha. No Churi ali? Ali na. É no Jockey ali, né? É perto do Jockey ali, né? Isso. É. Na época tinha a Vital, acho que tinha a Corpus também que fazia coleta de lixo. Corpus, isso. Eu Isso conhecia aí. muito esse pessoal aí, que eu vendia caminhão para eles, né? Então, Ah, é virava verdade. enchia, eu ia lá fazer visita a eles lá Verdade. atrás e tal. Então, Que legal. e difícil era fazer manutenção nesses caminhões, né? Porque normalmente eles chegam com aquele chorume de lixo, né? No- É um cheiro meio desagradável, né? Nossa senhora, nem me fale. E eu levava as peças tudo lá para trás, porque eles tinham manutenção própria deles lá. E aí a gente controlava, né? Eu ajudava. Eu não era do setor do almoxarifado, mas eu sempre atuei lá. Aí a gente tinha que tomar peça, comprar peça, filtro, ter as, como é o tacógrafo, né? Tacógrafo, Certinho. isso de tacógrafo. Isso. Então a gente tomava conta disso tudo. E foi muito Hum. legal para mim o aprendizado. Nossa senhora, nem fala, você tá doido. Você passou por uma escola muito boa, depois com o próprio pessoal da Pod, que são grandes Sim, empresários aqui no Espírito Santo também, trabalham muito bem, gente séria também, né? sim. E caiu aí com o time da Curumá aí, que Niemeyer e a equipe dele, o Daniel. Então, o pessoal, né, que gosta Sensacional. muito de treinar e desenvolver as pessoas, né? Mas Pedro, você falou muito aí, né, que você, assim, você trocou muito de área, assim, primeiro de curso, né? Depois de Sim. áreas de trabalho. Como é que você faz para você absorver mais conhecimento, aprender? Qual que é a dica que você deixa para gente nisso aí? Ô, Tinte, uma das coisas que eu até falei é a curiosidade, né? Eu sempre fui muito curioso, então eu nunca fico com a dúvida para mim. Eu Uhum, sempre tento buscar, se eu não sei sobre a questão que eu estou tratando, eu vou buscar, vou perguntar para alguém, vou perguntar o porquê. Eu acho que isso é fundamental, a gente saber o porquê que a gente está fazendo. E eu gosto até de levar isso para a equipe aqui, né? Explicar o porquê de tratar uma ficha, o porquê de tudo, né? uhum, De todas as ferramentas. Então, assim, eu sempre fui muito de ouvir também. Então, perguntar conselho. Eu tive pessoas fundamentais que me ajudaram muito na minha jornada, entendeu? Sobre conselhos, me deram muitos conselhos bons. Então, assim, tive pessoas fundamentais e eu acho que a maior ferramenta aí é a curiosidade de uhum, aprender. uhum. E sempre está inovando, né? Aproveitando a oportunidade. Onde você tem um gap, eu acho que a gente tem que atuar, né? Isso. Entendeu? Trocar uma ideia, conversar com o seu chefe. Também sempre tive líderes muito bons, né? Uhum. Que me capacitaram, né, quando eu tinha dúvidas, me ajudavam, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. Essa responsabilidade do líder, né? Você vê que como que eles foram importantes para você e agora você sendo líder das pessoas aí.
dessa sua responsabilidade, né, de manter as pessoas motivadas, né, as pessoas engajadas para poderem aprender, né? Isso é muito legal, né? Então, porque às vezes o líder não tem essa consciência, né, Pedro, do impacto que ele causa na vida das pessoas. Porque às vezes você pega um líder bom, que vai ser um bom exemplo para você, que vai te motivar, vai te estimular, pode mudar a história de vida da sua família, né? Porque aí, eventualmente, aquele funcionário vai se espelhar num líder bacana, vai aprender, vai se desenvolver, eventualmente vai mudar de cidade, vai ganhar mais dinheiro e tal. Ele vai levar para a família dele, vai proporcionar para a família dele outras coisas que não tinham. Então, assim, você tocou numa coisa que a gente presta muita atenção aqui, dessa preocupação de levar para o líder essa responsabilidade de ajudar as outras pessoas a se desenvolver, né? Então, de fato esse impacto que você pode causar na vida das pessoas, que esse impacto seja um impacto positivo, né? Seja um impacto que promova as pessoas a se desenvolver, tá? Ouvindo você falar aqui, me parece que você sofreu, né, disso e certamente vai ajudar outras pessoas a se desenvolver também, tá? Muito legal. Com certeza. Obrigado, gente. Tá. Pedro, outra coisa assim que a gente aqui no grupo, apesar de você estar há pouco tempo, mas o grupo valoriza muito inovação, né? Fazer coisas diferentes, estar sempre aprendendo, se desenvolvendo. Hoje mesmo, eu acabei atrasando para a gente começar a gravar o nosso podcast aqui, que estava no comitê de inovação aqui com os acionistas da empresa, discutindo, né, sobre como que a gente traz uma estrutura para dar mais apoio, né, para que o nosso time tenha um ambiente bom para inovar, né? Mas aí no seu dia a dia, como é que você faz para você inovar? Como é que você apoia a inovação? O que que você faz de diferente, né? Então, Tinte, eu acho que o papel do gestor é principalmente esse, né, dentro da empresa. Então, assim, eu sempre busco para inovação, até às vezes de coisas básicas. A inovação não precisa ser uma coisa absurda. Então, a gente Exato. tenta sempre é, melhorar o processo, sempre, né? E sempre ter uma escuta ativa, né? Eu sempre, quando eu chamo, por exemplo, uma reunião com os consultores, que seja, com o pessoal do FNI, eu sempre abro para eles, no final ou no início, perguntando o que eles acham daquilo, se eles têm alguma ideia para colaborar. A gente já desenvolveu até algumas ferramentas depois que eu entrei, sobre que também são inovações na questão da logística aqui, que é uma dificuldade muito grande nossa, porque a loja é pequena, né? E está Uhum. recebendo bastante carro agora por conta do alto faturamento de venda direta. Então, assim, a gente está sempre discutindo junto, né? Eu acho que o time em si tem que participar da inovação dentro da empresa, porque às vezes eles vão ter pontos que a gente mesmo não enxerga, né? Entendeu? Alguma dificuldade. Então, eu sempre abro isso. Eu acho que o principal é abrir isso para a equipe, para a gente pensar junto, até porque duas cabeças pensam melhor que uma, né? E o Claro. time inteiro, então. Então, assim, para inovação é sempre tentando buscar essas brechas, né? Identificar a dificuldade do processo, né, ou da empresa, e atuar nisso, né, é, perguntando como que eles fazem, porque tem muita Uhum. coisa que eles fazem que a gente nem sabe, né, de algum É, processozinho, de alguma coisa, de alguma forma, e a gente só consegue descobrir essa dificuldade conversando com o time. exato. Uhum. Conversando, observando, né? Isso E aí. como você falou, essa escuta ativa, né? Tá atento, eu acredito muito nisso, né? Porque tem gente que acha que inovar é fazer um aplicativo, fazer um software, né? Hoje em dia a IA está muito em moda, né? Então, como que fazer Eu utilizo muito aí. prompt, né? Então, para IA. Então, e não é isso. Às vezes, só de você mudar o estacionamento do lugar, né? As pessoas entravam aqui, paravam o carro de uma forma, de repente você muda, você traz uma satisfação para o cliente, uma facilidade ali, você aproveita melhor os espaços, né? Se você mudar um formulário, eventualmente aquele pode ficar mais fácil o preenchimento, ou às vezes um monte de campo que é preenchido e sem a menor necessidade. Então, tá observando essas coisas para ir melhorando, né? Para ir modernizando, trazendo melhorias para a coisa, né? Sempre com o objetivo de fazer melhor, mais rápido. É muito bacana, Pedro, essa percepção sua.
Agorinha você estava contando da influência que seus líderes tiveram sobre você, de conselhos que lhe deram e tal. Eu vou te pedir, né? Que conselho que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Sobre chegar na empresa, trabalhar, se desenvolver, assim como você. Então, gente, eu acho que é até meio um pouco do que eu falei. É ter a curiosidade, é ter a. A gente está aqui, eu falo isso também, quando eu entrei aqui eu falei isso. A gente está numa empresa que a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? Então a Uhum, gente tem sempre que estar num ambiente de trabalho agradável, né? Saudável. Então, sempre ter uma visão crítica, tratar como se fosse sua casa mesmo, né? uhum, Olhar, observar, se tem alguma coisa errada, falar, entendeu? Então, é mais curiosidade e vontade de crescer, de participar, de, de, de contribuir de alguma forma. uhum. A gente chama isso de espírito de dono, né? Você está aí olhando para o negócio como que você falou, você tem que olhar como se fosse seu. Porque o seu ambiente de trabalho, a sua história, né? Na verdade, assim, à medida que você vai trabalhando, você vai construindo uma história, você vai construindo o seu legado, né? E aí sempre, já até engata a próxima pergunta, né? Qual é o seu legado que você está construindo, Pedro? Essa pergunta até é um pouco difícil de responder, né, É, Tite? é. Mas eu acho que o meu legado é realmente inspirar as pessoas a darem seu melhor, né? Uhum, A contribuir sempre, a tratar as pessoas como se do jeito que você gosta de ser tratado, né? Deixar realmente uma marca, né, pessoal, é, do seu caráter, né? Entendeu? E é inspirar as pessoas a dar seu melhor, né? E uhum, desenvolver as pessoas, até mais do que eu mesmo, entendeu? Esse é o meu objetivo. É fazer uhum, com que as pessoas cresçam, né? Independente de tudo, né? uhum. Você sabe que é um pouco do meu também, né? Eu também tenho muito esse viés, né, de apoiar o desenvolvimento das pessoas, né? Então, assim, eu quero. Então, assim, eu me desenvolvo à medida que as pessoas que estão comigo se desenvolvem, né? Porque a gente se esforça, a gente apoia, a gente orienta, né? Então, isso é muito legal. E eu costumo dizer também que quando a empresa cresce, a gente cresce juntos, né? É Aí as verdade. pessoas falam, não, mas aí quer dizer que eu sou uma função básica, quando a empresa cresce, eu vou virar chefe, assim, ou um diretor, o que for, vai ter oportunidade, que a empresa vai crescendo, vai dando oportunidade. Quem está dentro vai se preparando. Mas às vezes o crescimento não é só nessa questão na escala né, do organograma, né? Mas é o crescimento intelectual que a gente tem às vezes, Pessoal, né? isso aí. Pessoal, sabe? Que você aprendeu coisas novas, né? Você começa a lidar com outros assuntos, né? Então esse crescimento, esse desenvolvimento é muito legal. E eu sempre falo para você, quer crescer? Ajuda a empresa que você está a crescer, né? Tem esse espírito de dono, igual você falou, sabe? Não fica olhando e falando assim, a empresa não conserta isso aqui. Não existe empresa, existe a gente, as Exatamente. pessoas, né? Igual quando eu abri o programa falando com você do legado, né? Que é essa nossa história que vai construindo a história do Grupo Águia Branca, um grupo que está há 79 anos, né? Com pessoas como eu, como você, como todos que trabalham conosco. Hoje o grupo, perto de 20 mil pessoas trabalhando no dia a dia, sabe? Atendendo o cliente, apertando o parafuso, fazendo o trabalho, a rotina dela, que constrói essa reputação, que constrói essa história do grupo. Então, assim, é esse coletivo, né? Esse grupo todo trabalhando junto para construir um legado. E a gente constrói o nosso legado também. Então é como se fosse 20 mil legados construindo um legado. É muito bacana. É legal. É legal. Mas, Pedro, assim, eu te agradecer muita atenção de estar aqui conosco. Super adorei fazer esse bate-papo contigo. A gente não havia se conhecido antes, só trocamos, fizemos um aperto de mão um tempo atrás, né? Isso aí. Então, para mim foi um presente poder bater esse papo contigo aqui e me nutrir de tanta coisa boa que você tem aí e traz para gente. Mas eu não posso deixar de pedir a você uma indicação de um livro, de um filme, de um podcast. O que você pode deixar para a gente aí? Então, desde que, até antes da entrevista a gente começou,
eu já escutava o podcast e já pensava em algum livro para indicar e um filme. Eu não sou um leitor de livros, mas tem um livro que um grande amigo meu me deu, eu até demorei para ler, né, mas quando ele me leu, me impactou muito. Que é um livro, não é técnico, né, mas é um livro muito bom, que é de São Francisco, né, do Guilherme Samora. Esse livro me impactou porque ele mostra a importância da gente sempre manter o pé no chão, sempre. São Francisco, para quem não conhece, é, ele é uma pessoa que largou tudo, né, para realmente viver uma vida E a de igreja, né? pobreza, né, de extrema pobreza. Então, assim, me mostrou como que é importante a gente ter sempre o pé no chão, é, a gente estar sempre em igualdade com o outro, né? E o filme é uma vertente, é o contrário disso, que é um filme que eu vi há pouco tempo e gostei muito, é O Advogado do Diabo, Nossa, que esse Keanu filme é Reeves, sensacional. né? Al Al Pacino. Pacino e Keanu Reeves. Eu Não, é vi esse filme sensacional. Eu vi também. tem pouco tempo, tem nem um mês que eu vi esse filme, eu gostei demais. E Uhum. mostra qual o outro lado do caminho, né? Quando a gente escolhe uma vida de vaidade, de botar o ego na frente dos nossos valores. Então, é bem legal. Quem puder ver, é muito bom. Esse filme realmente ele é muito impactante, né? É Porque impactante. o, no meio da história, né, o ator principal lá decide tomar um caminho que acaba dando nisso aí que você Ele comenta. poderia ter tomado outro de outra forma, né? Poderia ter tomado outro. Aí o filme mostra um pouco disso, né? Isso é muito legal. É É muito muito bom, legal. muito, É. é muito bom. E chama a atenção um pouco da gente, é porque às vezes a gente fica um pouco inebriado, né? Fica meio tonto com essas questões que o mercado atrai a gente, é dinheiro, é trabalho, né? Ambição, né? Fama, né? E a pressão do dia a dia, e assim, a gente acaba esquecendo daquelas coisas mais importantes, né? A gente acaba esquecendo do nosso legado. Porque o trabalho, ele existe, a gente faz um monte de coisa, mas ele é muito mais para o nosso crescimento, né? Que a gente cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Verdade. Assim, hoje em dia eu fico assim, né? Em que o trabalho está te transformando? Sabe, se ele está te transformando naquilo que você quer, que você gosta, né? Naquilo que você acha que faz sentido para você, naquilo que seu pai, que a sua mãe te orientou para você seguir o caminho do bem, né? O caminho certo, legal. Agora, será que em que você está se transformando com o seu trabalho? Né? Então, fica essa questão para você pensar aí. Muito legal, muito legal. Hum. Muito Mas é obrigado, isso, Tim. Pedrão. Sabe, assim, mais uma vez te agradecer, sabe, a generosidade de compartilhar conosco sua história, te agradecer por estar conosco aqui no Grupo Águia Branca, construindo essa história, construindo esse nosso legado juntos, tá? Sonhando os mesmos sonhos que a gente, tocando uma loja importante para o grupo, que é uma cidade que o grupo tem muita carinho, porque é onde que é a origem do grupo aí. Tá? E vou deixar você fazer as considerações finais suas aqui. Não, então, queria agradecer, né? Primeiro a oportunidade de estar aqui no podcast, né? Novamente. É muito legal o projeto, né? Como eu falei, sou novo no grupo e para mim foi fundamental para me aproximar demais dos meus líderes e de vocês e conhecer a história do grupo. Hum. É, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, de construir até minha história, né? Como eu falei, sou novo e eu tenho muito a me desenvolver ainda. Acredito que o grupo vai me ajudar muito nisso, já está ajudando, né? Porque quando eu entrei aqui foi realmente uma virada de chave, já aprendi muita coisa que eu não realmente não tinha no meu dia a dia, né? Então é agradecer mesmo a oportunidade e por agradecer por deixar eu contribuir com a história do nosso legado, né? Do grupo. Que legal, que legal. A gente também te agradece muito, tá, Pedro? Né, como te falei, por estar conosco aqui. Tá? E é um prazer ter histórias boas como a sua para a gente poder compartilhar. Obrigado, Mas é Tim. isso, pessoal. Histórias como essa do Pedro aqui vale a pena ser ouvida, compartilhado, né, nos inspiram. Né? Você é um jovem que já fez tanta coisa, mas com essa determinação de ir à frente e tem conseguido chegar aí. É isso aí, vamos juntos. Tá? Semana que vem tem mais um podcast para gente. Até mais, pessoal.